Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias. Livro de Neemias, capítulo 8, versículo 10. Livro de Neemias, capítulo 8, versículo de número 10. Quem encontrou, diga amém. Está escrito: disse-lhe mais, ide comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, por este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Amém? Grato a Deus por estar ministrando a boa e infalível palavra do bom mestre. Que Deus abençoe ao nosso pastor, presidente, sua família. Que Deus abençoe os obreiros que aqui estão, a toda a igreja que está a um passo de morar num céu de glória. Estamos à porta, esperando só a trombeta tocar. Quem espera tocar aqui a trombeta? Pouca gente. Quem está esperando a trombeta tocar? E ela vai tocar. Meus irmãos, eu quero falar, baseado no texto que nós lemos, sobre a alegria de Deus em nossas vidas. E a alegria de Deus em nossas vidas é única, é sempre ver o seu povo forte. E essa palavra forte vai se derivar em vários fatores da vida: espiritual, físico e material. Se você me emprestar um pouco da sua atenção nessa noite, eu creio que você vai sair daqui alegre, porque Deus vai falar com você. Amém? Amados, os textos bíblicos explicativos, eles nos trazem a característica do Deus Todo-Poderoso de Israel. E a história do Deus é contestada por muitos filósofos, estudiosos, muitos homens que estão na mídia ou já saíram da mídia tentando explicar quem é esse Deus. E pode quebrar a cabeça em tudo, mas não vai achar explicação. Por quê? Porque Deus, Ele não tem explicação. Deus não tem como explicar. A origem dele é única. E Ele é único, Ele é Criador. E quem explica é Ele. Ele explica tudo que acontece, tudo que está acontecendo e tudo que vai acontecer em nossas vidas. Deus é tão bom, que Ele faz um jardim perfeito para o ser humano. E Deus é mais bom ainda, que Ele coloca no ser humano a escolha. Você tem a sua escolha própria. Você está aqui hoje porque você escolheu vir. Isso é fato. E da escolha do ser humano vem a corrupção humana. Daí veio o pecado. O homem foi destituído da glória de Deus.
foi retirado da presença real de Deus. Até então, Deus, que ama tanto o ser humano, ele fazer pactos, alianças com homens. E uma das alianças mais bonitas foi com Abraão. E Abraão recebe a grande promessa de ter um povo feito por ele, tirado dele, do nome dele, da linhagem dele. Daí então a promessa é cumprida. Até então chegar aos filhos de Jacó. Dos filhos de Jacó, aonde a terra recebe uma grande fome, eles ter que ir ao Egito, mas só que lá no Egito a mão do Senhor já estava estendida. Deixa eu dizer uma coisa aqui, até no Egito a mão do Senhor está estendida. Você não entendeu o que eu quis dizer? Até no mundo, até no caos, até na imperfeição, até na destruição, Deus está com a sua mão sobre o lugar, porque Ele é Deus. José estava como governador. Daí então, José morreu, o outro faraó assume e começa a oprimir o povo de Deus de uma forma tremenda, onde o povo de Deus se tornou ser escravo 400 anos, fazendo tijolos, sendo escravizados, até Deus colocar o libertador, Deus levantar um homem que foi ensinado lá nos pés de Faraó, mas foi aperfeiçoado no deserto, foi aperfeiçoado aonde ninguém quer ir, aonde ninguém quer estar, que é no deserto. E deserto no popular do crente é prova, é luta, mas o deserto que Deus nos coloca é só para uma coisa, para nos dar experiência. Eu não sei a prova, eu não sei a luta, eu não sei o deserto que passou, que está passando, que vai passar, mas deixa eu dizer uma coisa, vai sair aperfeiçoado, porque Deus tem negócio grande contigo. Aí então o povo sai do Egito, como todo mundo conhece a história de Cós Salteado, e o povo começa a andar peregrinando. Era ser 40 dias, mas passou 40 anos por causa de uma coisa só: desobediência. A desobediência com Deus é a pior coisa que existe, é desobedecer à voz do Criador, é desobedecer à voz de Deus. Daí então, da desobediência, o povo começa a chegar perto, já com os seus descendentes, porque nenhum ficou. Aqueles que passaram do Mar Vermelho, só poucos ficaram. Daí então eles passam as cidades de Jericó, depois passam as cidades de Ai, e Deus determina a terra para todos, divide a terra, cada um ficou com as suas posses, cada tribo ficou com a sua posse, e ficou a povoar o lugar, e a terra era boa, a terra era fértil, você não poderia se esforçar muito. Por quê? Porque a mão de Deus estava no lugar, e quando a mão de Deus está no lugar, não precisa se esforçar muito, porque tudo vai prosperar, tudo que você botar a mão prospera, tudo que você botar o pé prospera. Por quê? Porque Deus está no lugar, e quando Deus está no lugar, acontecem maravilhas, por misericórdia que Ele tem com você, e por você obedecer a voz dEle, e por você obedecer a Ele, Deus será contigo. Glória a Deus. Só que o povo desobedece Deus, e daí o povo começa a querer ser igual aos moradores vizinhos. O povo queria ser igual aos vizinhos, porque os vizinhos eram diferentes, andavam diferente, se vestiam diferente, tinham uma vida diferente, e o povo queria ser igual. É um problema seríssimo que existe. A igreja não pode ser igual ao mundo, nunca vai ser, nunca pode ser. Por quê? Porque a Bíblia diz que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Transformai-vos pela renovação dos vossos entendimentos. Tem que ter uma transformação, não pode ser igual. Só daí então os juízes
eram declarados no reino de Israel. Mas o povo não queria mais juiz, o povo queria um rei, porque as nações tinham um rei. E Deus chega para o sacerdote juiz e diz: olha, o povo quer um rei, o povo nem quer você e nem quer eu que governe eles, vamos dar um rei. E deram um rei ao povo, um homem que sobressaía sobre todo mundo, um homem que tinha uma postura de rei, corpo de rei, cara de rei, jeito de rei, mas o coração não era de rei. Levanta Saul, até que começou bom, até que começou direitinho, rapaz, mas quando ele viu o poder na mão, ele começou a oprimir o seu povo. Ei, o problema é esse. Tem pessoas que começam até bonzinho, tem pessoas que começam até certo, mas quando começa a crescer, começa a oprimir. E Deus rejeita Saul. Pela rejeição de Deus por Saul, levanta-se um que é a história mais bonita do Antigo Testamento. Aquele que estava por detrás da malhada. E quem está detrás da malhada não tinha valor, porque era a pior ovelha que existia. É a ovelha mais ruim de vender, era a ovelha mais ruim de comercializar, porque era malhada, não prestava, a pele não prestava malhada. Tinha que ser ou branca ou preta, a lã tinha que ser assim, mas malhada, e ele estava lá detrás da malhada, mas detrás da malhada, lá pastoreando ovelhas. Ele não teve medo de enfrentar um filhote de urso, ele não teve medo de enfrentar um filhote de leão, porque o dia a dia do crente é isso: enfrenta urso, enfrenta leão, dá vontade até de parar, dá vontade até de ver o urso, de ver o leão e não chegar perto, deixar comer a ovelha, deixar tirar o que o pai colocou nas suas mãos. Mas deixa eu dizer uma coisa: o que o pai colocou nas tuas mãos é para você guardar, é para você segurar, é para você proteger, porque ele vai cobrar. Ei, minha filha, não tem medo não. Ei, meu filho, não tem medo não, porque o Senhor é a tua força. Davi, um homem segundo o coração, foi um dos melhores reis de Israel. Até Davi morrer e deixar o seu filho assumir Salomão. Salomão foi tempo de paz. O tempo de enriquecer foi de Salomão. Salomão fez vários tratados com vários reinos, para que casou-se com várias mulheres, para que tivesse paz, prosperidade. E teve paz e prosperidade, até então Salomão falecer e assumir o seu filho. Daí então, quando o seu filho assume, a primeira coisa que ele vai ouvir é o conselho dos amigos, da sua própria idade. Deixou de ouvir os anciões para ouvir os amigos. É difícil isso. É difícil a gente não considerar as pessoas que já estão com seus cabelos brancos, as pessoas que já têm uma experiência na vida. Por quê? Porque a gente se acha melhor. A gente mais novo, a gente estuda, a gente se forma, a gente acha que por isso sabe mais dos mais antigos. Mas deixa eu dizer uma coisa: você pode ter o científico na sua mente, mas o conhecimento da vida estão nessas pessoas que quando dá um conselho é certo, quando dá um conselho é reto. Por quê? Porque já passou, porque já viu passar, porque sabe que vai passar e é desse jeito. Mas ele não ouviu, e ele começa a cobrar impostos mais caros. Daí o reino começa a sacudir para um lado e para o outro. Jeroboão de um lado, Roboão do outro. Divide o reino, reino do norte, reino do sul, não tem aliança. Reino dividido não tem aliança. Igreja dividida não tem aliança. Conjunto dividido não dá certo. Ei, se não tiver união, não vai. Se a banda começar a tocar e um for para a direita ou for para a esquerda, a música vai estar estranha, vai estar feio. Tem que ter harmonia, tem que ter união. E na igreja do Senhor tem que ter isso. É um conjunto que Deus nos dá. Ó, quão bom, quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Se não tiver união, não tem. Aí muita gente diz assim: ah, tem pouca pessoa na igreja. Mas Deus disse: se tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei lá. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui: se tiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, tem paz, tem união e tem amor. Se não tiver, ele não está no lugar. Se não tiver, ele não está na casa. Porque ele só está na casa se tiver
união, se tiver paz, se tiver harmonia. Se não tiver, ele não está na casa. Aleluia! O reino dividiu. A corrupção começa a crescer em Israel de uma forma tremenda. É tão provado isso, que escritores falam que as crianças corriam pelas ruas de Israel com balaíns nas mãos, que eram as estátuas de santo, e perguntavam para onde ia. Eles diziam que iam para os bosques, para adorar os deuses pagãos. A corrupção estava grande, até levantar os profetas e falar que Jerusalém, Judá, vai cair por terra, Israel vai ser cativo. E muita gente não acreditou, muitos reis não acreditou. Os reis queriam poder, mas não queriam a santidade do povo. Alguns até buscaram santidade, mas não deu, porque o povo não queria santidade, o povo queria a corrupção. Até o profeta Jeremias, ele começa a pregar de uma forma que ninguém cria. A dor de Jeremias era tão grande que ele chorava com as suas próprias profecias, porque ninguém acreditava e não se cumpria. Até então chegar o primeiro cativo. E o primeiro cativo, os assírios levaram um povo até a Babilônia se formar, e Babilônia entrar com mão pesada, destruir o templo, as muralhas de Israel, e levar o tesouro da casa do Senhor. E todo o povo foi preso. Os nobres foram para o palácio servir aos reis, e os mais pobres ficaram às margens do rio Quebar, lá amassando barro, lá fazendo tijolos para o povo babilônico. A mão do Senhor foi tão forte com o castigo de Israel, que o povo não suportava e clamava ao Senhor. Mas Deus é misericordioso. Deus tem misericórdia tão grande da minha alma, da tua alma. Deus ama tanto você. É porque hoje Ele tocou no teu coração e disse: vai lá na minha igreja, vai lá na minha casa, eu vou estar lá, pronto para te receber. Ah, você não está entendendo o que eu estou dizendo. Deus marcou um encontro especial com você aqui, para dizer que te ama, para dizer que te quer, para dizer que quer fazer uma mudança na tua história, na tua vida. Somente crê, porque a alegria do Senhor é a sua força. É a sua força. É a sua força. Ai, meu Deus, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus. Quem está sentindo a presença de Deus não precisa mais de nada, é só adorar Ele. Oh, aleluia. A Babilônia cai. Por quê? Deus profetiza há 130 anos pela boca do profeta Isaías que Deus levantaria um homem, um rei, ungido por nome de Ciro. Está escrito. E Ciro vem com a mão forte dos medos e dos persas e destrói o reinado babilônico e toma conta de todas as nações. Até então, no ano do rei Ciro, ele não consegue dormir. Ele não consegue. Ele toma vinho, ele faz as suas festas, mas o sono não vem. Ele pede um escriba pegar algum pergaminho na sala real, e o escriba vai lá no livro de Isaías, e quando ele abre e lê, ele vê a profecia que Deus deu de 130 anos atrás. E quando ele olha para isso, ele diz: eu não estou acreditando aqui. Há 130 anos atrás, o Deus de Israel falou o meu nome. O Deus de Israel falou que eu ia ser poderoso. Não há Deus maior que esse Deus. E ele manda Zorobabel voltar para Israel com Josué ou Jesua, para a construção do templo. E Zorobabel vai com a primeira manada de pessoas para lá. Quando chegou lá, o povo estava parado, tinha alguns moradores ainda lá. Não queriam fazer nada, só queriam comer, só queriam cultivar, só queriam fazer as suas casas.
Mas Deus colocou a missão para Zorobabel, e o povo não acredita, não dá mais. Esse templo agora não tem mais, olha, está tudo queimado, as portas foram ao chão, não tem ouro, não tem prata, não tem nada. Aí levanta um profeta pequeno, ele levanta com a voz de trovão e diz: é minha prata, meu é o ouro. Não se preocupe com isso, sabe por quê? Porque a glória desta casa será muito maior do que a da primeira. O profeta Ageu profetizou, animou o coração dele. Daí então aparece um rei, Ciro morre, e o rei que aparece, ele breca. Por quê? Porque ouviu falar dos alguns que moravam lá que não queriam o crescimento do povo de Deus. Eles começaram a falar que iam construir uma grande fortaleza, ia construir uma fortaleza grande, porque a história de Israel era tremenda, a história do povo de Deus é tremenda. Deixa eu dizer uma coisa aqui, para você sair daqui pulando: a história de um crente é tremenda. Todos que estão aqui têm uma história para contar. Todos que estão aqui, se não tem, vai ter ainda. Por quê? Porque Deus é a tua força, Deus está contigo, Deus tem negócio contigo. Não tem crente maior, não tem crente menor. Pode ter posição dentro da igreja, mas não tem maior, não tem menor. É tudo igual perante o Senhor. E o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, lhe ama tanto como me ama. Ama você, ama o próximo, aquele que da direita, aquele da esquerda. O mesmo Deus que nós servimos, Ele é só um para nós todos. Quando tiraram, pois, Zorobabel e Jesus, a construção para. Aí Deus levanta um copeiro. O copeiro que servia o vinho ao rei. O copeiro que experimentava o vinho primeiro, experimentava a comida, para que o rei não morresse. Aí você olha e diz que o cargo de um copeiro não tem valor. Eu quero ver quem tem coragem. Eu quero ver quem tem coragem de estar na frente ali, comendo tudo que vem, para que o rei não fosse morto, porque quem ia morrer primeiro era ele. Nasceu lá, na terra dos medos e dos persas, mas o sangue que estava na veia era lá do seu povo, lá de Israel. Chegaram, pois, dando notícia, e ele pergunta: como é que está lá? Como é que está lá a minha terra? Está tudo no fogo, está tudo no chão, está tudo acabado. E ele entristece com isso. 6 meses jejuando e orando, 6 meses entristecido. O rei olha para ele e diz: por que tu está assim desse jeito, rapaz? Ele diz: como é que eu não vou ficar, se a terra dos meus pais está toda acabada? E o que é que eu posso fazer? Me deixa ir lá reconstruir. E o rei dá ordem para que ele vá construir. E ele chega na terra, das 12 portas, ele percorre todas. Copeiro, ele olha todo lugar das muralhas de Israel, e ele chama o povo com ele. E o povo sempre é assim, meio desconfiado: será que vai? Será que vai dar certo? O povo meio assim, cabisbaixo. Mas quando viu um copeiro virar mestre de obra, o povo botou a mão na massa e começou a trabalhar. Imagine comigo, ele com a colher de pedreiro e metendo massa no muro. Pá! Pá! Está fazendo o quê? Tapando as brechas. Imagine comigo, pá, jogando massa. Pá! Por quê? Tem que tapar as brechas. Não pode deixar a brecha aberta. Não pode. E os inimigos chegando. E os inimigos colocando o olho. Uma raposa passar derruba esse muro, rapaz. Não vai dar certo. E ele não queria saber. Por quê? Porque ele tinha um propósito no seu coração. E chegaram para ele: olha, vamos sair um pouco. Vamos comemorar um pouco. Ele disse: eu não posso ir. Por quê? Porque eu estou fazendo uma grande obra. Eu não posso ir. Até então chegarem no último estágio e dizer: vamos para o templo, vamos adorar, vamos fazer um culto lá, rapaz. Sai um pouquinho daí do muro. Ele disse: quem eu entrar no templo, um homem como eu morreria. Por quê? Ele sabia das leis.
ele sabia da palavra. E a única coisa que muda uma pessoa é a palavra. A única coisa que muda a história de alguém é a palavra de Deus. Estamos aqui por causa da palavra. Viemos cultuar por causa da palavra. E a palavra é viva, a palavra é verdadeira, a palavra é penetrante, ela vai na direção certa e no lugar certo, ela fala conosco. Agostinho já disse: a Bíblia fechada é um livro comum, mas a Bíblia aberta é o próprio Deus falando. Não precisa correr atrás de profeta, não precisa correr atrás de revelação, não precisa não, é só abrir a palavra. Ela tem tudo aqui, a porta de escape, a porta de emprego, a porta que abre está na palavra. Ela tem a cura, ela tem a libertação, ela tem a vida eterna, é a nossa palavra. Quando foi terminado os muros de Israel, aproximadamente no mês sexto, aos 25 dias, quando chega em volta do mês sétimo, o primeiro dia do mês sétimo, Esdras, que já veio com a terceira leva de pessoas para Israel, ele vai até a praça, lá na porta das águas. Na porta das águas era onde entrava toda a água de Israel, toda a água de beber, água de tomar banho, de lavar, entrava pela porta das águas. Por que a porta das águas? Porque água é a purificação, água é a limpeza, água é um sentido que aonde passa, leva e limpa. E ele na porta das águas, em cima de um altar onde tinha um púlpito, os homens de Israel, que foram muitos, a Bíblia diz que foram muitos, muita gente, homens, mulheres e crianças, se reuniram com ele e mandaram ele ler a palavra, o livro da lei. E começou a ler a palavra aproximadamente de 5 às 6 da manhã, ao raiar do dia, até o meio-dia, ele lendo a palavra. Claro que quando ele começa com culto, ele começa com louvores, e a Bíblia diz que nos louvores, o povo fez um brado de adoração a Deus. O povo começou a adorar a Deus de uma forma tremenda, não precisou de nada. Aí quando ele começa a ler a palavra, 6 horas, lendo a palavra, a Bíblia diz que no término da palavra, o povo todo chorava. O povo todo chorava com um grande choro. O choro era tão grande, que o escritor por Flávio Joséfo, ele diz, que nas regiões de Samaria, no Monte Samar, ouvia o choro do povo de Israel por ouvir a palavra, ouvir a voz de Deus. Mas por que chorava? Porque foram aquebrantados. Eles choraram porque sentiram a presença de Deus. Eles choraram porque Deus falou tremendamente com ele. Aí o profeta levanta e diz: povo, não choreis, calai-vos. Parem de chorar, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Esse dia não é dia de tristeza. Esse dia não é dia de ficar triste e cabisbaixo. Esse dia é dia de mudança, é dia de renovo nas vossas vidas. Voltai para suas casas, comei a sua melhor comida, reparte aqueles que não têm preparado nada, bebei a melhor bebida. Não entristeçais. Por quê? Eu imagino o povo perguntar: mas por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Vou terminar aqui. Meu irmão e minha irmã, eu dei essa volta toda só para dizer uma coisa. Levanta essa cabeça hoje. Levanta a cabeça. Eu sei que você está triste por alguma coisa que aconteceu. Pode ser nos seus negócios, pode ser no seu emprego, na sua vida sentimental,
na sua vida física, por causa de doenças. Pode ser na sua vida espiritual, no seu ministério. Mas deixa eu dizer uma coisa, levanta essa cabeça agora. Sai dessa depressão, sai dessas lágrimas, enxuga as lágrimas. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a vossa força. Se alegra agora na presença de Deus. Se alegra agora na presença de Deus. Eu sei que tu vem chorando muito, eu sei que tu vem passando situações difíceis, mas se alegra. Essa noite é consagrada a Deus. Se alegra, porque se tu se alegrando, Deus se alegra contigo. Deus se alegra contigo nessa noite. Deixa isso, isso vai acabar, isso vai passar. Esse mal vai sair da tua vida, vai sair da tua casa, vai deixar a tua família. Se alegra hoje, se alegra hoje. Chega em casa alegre, chega em casa louvando, bate palma em casa, faz barulho lá. Vão perguntar o que foi que aconteceu. Você vai dizer: é a alegria do Senhor, é a minha força. A alegria do Senhor me faz forte, a alegria do Senhor me faz andar, me faz caminhar, me faz ter vontade de viver. A alegria do Senhor é força. Eu decreto isso na tua vida hoje. Sai daqui forte, sai daqui forte. Demônios do inferno lá fora vão bater em retirada. Por quê? Porque vai ver você forte. Não vai ver você aquele crente cabisbaixo que entrou. Não vai ver aquele crente fraquinho que está quase parando. Ele vai ver diferente. Ele vai ver de uma forma grande e forte e vai dizer: se afasta, se afasta. Por quê? Está alegre, está alegre, está alegre, está alegre, está forte, está alegre, está forte. E a alegria do Senhor é a nossa força. Com a permissão do pastor, ficai-vos sobre os vossos pés.